Olá, hoje a nossa aula vai ser sobre a reforma religiosa ainda, mas essa é a última parte. Nós vamos terminar esse assunto hoje. Então vamos lá. A reforma religiosa, e hoje o nosso assunto vai ser sobre a intolerância religiosa. Então, quando começaram a aparecer as primeiras religiões protestantes, evangélicas, então a Igreja Católica começou a perder o prestígio, que a gente já estudou isso na outra aula. Então houve muita confusão e muita intolerância, né? Uma religião começou a dizer que a outra era errada, que a outra era pecaminosa, que só ensinava coisa errada, que era pecado fazer parte daquela religião. Tanto os católicos falavam com os evangélicos, os protestantes, quanto os protestantes também incriminavam os católicos. Sem falar que tinha outras religiões que não era considerada assim uma religião oficial. Tipo, pessoas que liam as cartas, né? Pessoas ligadas ao espiritismo. Então tudo isso era considerado muito pecado pela Igreja Católica na época. Então foi aí que começou a intolerância religiosa. Até hoje, né, a gente ouve, né? A gente sabe que ainda existe muita intolerância religiosa entre países, né? E as pessoas às vezes fazem guerra em nome da religião. Muitas guerras foram feitas em nome da religião. Muitas pessoas morreram, né? Porque as pessoas não tinham tolerância. É por isso que eu digo sempre a vocês, a gente tem que ter tolerância com tudo, principalmente com a religião. Porque a minha religião pode não ser igual a das outras pessoas, mas mesmo que eu não goste, mesmo que eu não seja adepto, mas a gente tem que respeitar, tem que ser tolerante. Mas não era isso que acontecia naquela época. As pessoas eram muito intolerantes e achavam que todas as suas verdades eram as únicas, absolutas. E a das outras pessoas, das outras religiões, não contavam. E se as pessoas discordassem, era porque estavam erradas e deveriam ser punidas. Então, a punição também chegou às religiões protestantes. Não foi só a católica errou muito, muito mesmo. Mas depois que a religião protestante assumiu também, né, eles também começaram a ser intolerantes também com quem não fosse das suas religiões. Então, vamos ver aqui, olha. Teve uma época da caça às bruxas, uma triste realidade. As bruxas de verdade nunca existiram, nunca. Né? Aquelas mulheres que a gente vê muito em desenho animado, em filme de ficção, né? Montada em cima de uma vassoura, com uma verruga enorme. Isso é coisa da imaginação, não existe. As mulheres daquela época que não seguiam a religião católica ou até protestante, que faziam curas por conta própria, à base de erva, rezas, liam o futuro nas cartas, na borra do café, em búzios, todas essas mulheres eram consideradas bruxas. Então, aquela história do caldeirão é porque as mulheres geralmente faziam remédio à base de ervas, né? Tinha um caldeirãozinho onde elas faziam suas fusões, ou seja, os chás, né? Então, essas mulheres que não seguiam os preceitos da religião, que não eram adeptos, né, dos ensinamentos das igrejas, elas eram consideradas bruxas. E, portanto, se elas fossem descobertas, porque elas faziam isso muito assim na clandestinidade, escondido, mas se elas fossem descobertas, se elas fossem assim denunciadas, então elas eram pegas pela igreja, né? Elas eram presas, eram julgadas nos tribunais da Inquisição e eram queimadas vivas em praça pública. Não só queimadas, eles eram esquartejadas, vivas, enforcadas, decapitadas, qualquer tipo de castigo para que aquelas mulheres consideradas bruxas, né, pudessem liberar o demônio que estava nelas de acordo com a religião da época. Então, muitas mulheres naquela época, elas foram realmente queimadas vivas, né? Exemplo de uma Idade Média, onde as pessoas tinham uma mente, vamos dizer assim, que não aceitava a religião dos outros, não aceitava a maneira dos outros se expressarem. Então, as pessoas eram punidas severamente com a própria vida e também com torturas terríveis. Aí, olha, uma queima de uma mulher em praça pública, né? Ela era queimada, as pessoas iam assistir, ela queimava até a morte, né? Por quê?
porque ela era acusada de bruxaria. Todo mundo dizia, vamos assistir a queima da bruxa. Muita gente naquela época acreditava realmente que elas eram bruxas que podiam fazer mal às pessoas através de feitiços. Aí tá vendo? Mais uma mulher que ela está sendo presa, né, para ser castigada e também acusada de bruxarias. Então, isso aí, gente, era uma falta de direito, né, à vida, uma falta de respeito, e também as pessoas não podiam se expressar como queriam. Joana d'Arc foi uma moça que ela também foi queimada viva pela Igreja Católica, acusada de bruxaria. Então, ela, lá na história, lá no século 13, 12, 13, ela ajudou o rei da França a ganhar uma guerra contra a Inglaterra. Mas vejam, as mulheres daquela época, elas não tinham esses direitos. Joana d'Arc, ela era uma moça, sim, 18 anos. Quando ela se apresentou para o rei da França, ninguém acreditou nela, mas ela disse que teve um sonho, né, dito lá pelos santos, que a França só ganharia aquela guerra contra a Inglaterra, porque essa guerra aí durou mais de 100 anos. Foi chamada Guerra dos 100 Anos, mas ela durou mais de 100 anos. E aí a França não conseguia vencer essa guerra. Mas aí ela se apresentou, ajudou o rei da França a ganhar a guerra, mas depois ela foi presa pela Inglaterra, foi levada para o tribunal da Inquisição e acabou sendo queimada viva, acusada de bruxaria, porque dizia que ela falava com os santos. E também porque dizia que ela vestia roupas de homem. Na verdade, é porque naquela época também a mulher não tinha valor de nada, né? A mulher não tinha os valores que tem hoje. Então, uma mulher que enfrentava o seu tempo, enfrentava a religião, só podia ser também porque era uma bruxa ou porque estava endemoniada. Então, as mulheres que queriam se libertar, né, ter a sua liberdade de expressão, elas também eram muito punidas. Hoje em dia não, as mulheres já têm liberdade de expressão, já se colocam, né, num bom lugar na sociedade, graças à sua luta, né, anos e anos a fio pelos seus direitos na sociedade. Mas naquela época não era assim, né? As mulheres que se destacavam em qualquer tipo de coisa, só podia ser porque eles estavam com demônio, elas eram pessoas que não seguiam as regras determinadas pela religião, das mulheres tinham que ser todas submissas e obedientes, e por causa disso Joana d'Arc, né, foi acusada de bruxaria pela própria Igreja Católica, pelo Tribunal da Inquisição, e foi queimada viva em praça pública aos 19 anos de idade. O uso da tortura na caça às bruxas, né? A caça às bruxas foi justamente uma época em que saíram procurando mulheres que não seguiam as regras da igreja, né? E que faziam todas essas coisas que eu já falei, como curas através de rezas, que eram desligadas da igreja, que elas faziam também os chás, né? As fusões, essas coisas todas que a igreja não aprovava. Por causa disso, eles começaram a procurar essas mulheres, acusando-as de bruxaria. Em nome de Deus, né, em nome da religião, naquela época, elas foram presas, julgadas e condenadas a vários tipos de morte, mas antes elas eram muito torturadas antes de morrer. Então, é incrível, mas aconteceu tudo isso naquela época. Tem um filme, né, que vocês podem assistir se quiserem, não é obrigado, As Bruxas de Salem. Então, As Bruxas de Salem narra uma história que aconteceu na Idade Média em relação às bruxas, né, onde muitas mulheres foram queimadas vivas e foram muito castigadas, acusadas de bruxaria. Então, esse é um filme muito bom, quem puder assista, e que fala sobre as bruxas nesse período da Idade Média. Bom, nós terminamos esse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Viram que a gente falou como surgiram as religiões protestantes, mas também a gente não condenou, né, nenhuma delas. A gente também não falou mal de nenhuma religião, não citamos nomes, nem nada, né? Então,
Cada um tem a sua religião, cabe a gente respeitar e ter tolerância. A tolerância é fundamental para uma boa convivência, não só na religião, mas em tudo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Maneira de se vestir, maneira de falar, a profissão, cada um vive do seu jeito, e mesmo que a gente não concorde, a gente tem que ter respeito, tem que ser tolerante. Então, a atividade de hoje, você vai no seu livro, na página 109, né, e faz as questões 8 e 9. Você copia no seu caderno e responde. É bom você ter o seu caderno organizado. Por quê? Porque quando a gente voltar, né, dessa pandemia, tomara que acabe logo, a gente vai olhar os cadernos de vocês, eu pelo menos vou fazer isso, e a gente pode dar uns pontinhos, né, para aqueles alunos que tiveram todo aquele cuidado de fazer as atividades e organizá-las no seu caderno. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima. Fui.